Oi, Ana. Oi, todo mundo que assiste e escuta o Mulher Plural. Tô aqui com a minha dupla. Tudo Oi, bom? tudo bom? E aí? Tudo também. É Ana, um lugarzinho bom para fazer o Mulher Plural com o novo cenário. Acho que ficou legal, né? ficou top. A Ana é internacional, né, gente? Eu tô no momento internacional mesmo. Ah, mas você é do mundo, uma pessoa viajada, cabeça aberta. Eu gosto dessa definição. Pode ser, talvez. Eu tô em São Paulo, né? Para quem não sabe, a Ana está passando uma temporada nos Estados Unidos, já que a gente começou a falar disso, né? É bom a gente contar, né, Ana, até para todo mundo saber. Introduzir, sim, sim. A gente já tinha falado de outros, é que geralmente nos outros sempre tem uma terceira pessoa, a gente acaba focando mais na história dessa terceira. Isso. Mas essa é a nossa realidade. Por isso que todos os nossos encontrinhos estão pelo Zoom. Também por causa de Covid, né? Talvez se eu estivesse em São Paulo, a gente também faria por Zoom. Para Sim. respeitar as regras. Então, hoje estamos só a dupla Mulher Plural aqui para falar de um assunto bem legal e acho que extremamente atual também, que é a definição de que a mulher é forte. Eu vi essa frase recentemente e isso me chamou a atenção, porque eu acho que a gente tem uma tendência de estereotipar um pouco esse a mulher é forte e ela só é forte em algumas situações. Você sente isso ou já sentiu isso na sua vida? Cris, quando você me mandou a pauta para a gente, enfim, discutir, eu olhei aquilo e falei, gente, é exatamente uma coisa que eu passei e que eu senti que eu evolui muito desses tempos, especialmente do tempo que eu vim para os Estados Unidos até agora, né? Eu ainda tô aqui, mas desses 2 anos para cá. Por quê? Quando eu vim para cá, eu tive que abrir mão do meu momento profissional, da minha carreira. Na época eu tava com a minha agência, com a Ju, a gente tava bem, tava tudo certo, só que eu precisei dar um passo para trás para encarar, essa nova aventura que seria vir para os Estados Unidos com o Samir. Ele estava prestes a começar o mestrado dele, a gente estava casando, eu queria dar o suporte, eu tinha muita vontade de morar fora por um período que não fosse tão curto, que eu já te contei que eu fiquei um pouquinho de tempo morando fora. Tudo encaixava, só que ao mesmo tempo, internamente, tinha muito julgamento meu sobre mim, né? Talvez muito mais meu sobre mim do que os outros, porque na minha cabeça essa fortaleza feminina estava diretamente relacionada ao profissional. E naquele momento eu estava dando um passo para trás da minha vida profissional para abraçar um momento muito mais pessoal, que no futuro eu entendi que aquilo ia implicar no meu profissional também, mas naquele momento eu só consegui enxergar que eu estava abraçando meu pessoal 100%. E deixando um pouco de lado o meu eu profissional. E aquilo, de uma certa forma, eu tive que trabalhar na minha cabeça a ideia de que aquilo não era uma fraqueza. Hoje eu não tenho vergonha de falar, porque, claro, eu precisei passar para me tornar e entender. Né? É um processo, mas hoje eu olho e falo, gente, mas que bobagem, que maturidade, né? A mulher, ela pode, deve, é feliz, pode ser forte em qualquer área da vida dela que ela quiser assumir para si, como principal. Eu acho que tem muita coisa do que você falou que dá pra gente destrinchar e olhar essa experiência de vários pontos de vista diferentes e até ela pode ser aplicada em outras situações, eu acho, porque, como você disse, isso é comum de nós mulheres. Então, assim, você falou, né, o julgamento partiu de você, mas eu acho que ele parte, sim, muitas vezes da gente, mas porque a gente foi condicionada a ter esse pensamento. E eu acho que isso também é de gerações, né? Então, a nossa geração está extremamente ligada ao sucesso profissional, assim como em outras gerações, até se a gente pega exemplos que a gente consegue ver até em filme, em livros, essa fortaleza da mulher era condicionada a outras questões. Né? Então a gente vê, por exemplo, lá atrás, exemplos de mulheres que foram à frente do seu tempo, né? Então que resolveram sair do ambiente do lar, do ambiente do marido, para poder dar um passo fora da casinha, e aquilo também era questionado, né, naquela época. E eu acho que hoje a gente foi para um oposto, Extremo, né? Para um outro extremo, que a gente é questionado, então que essa fortaleza está condicionada a certas atitudes. E isso é um julgamento que muitas vezes a gente tem com a gente mesma, mas que a gente acaba tendo também com outras mulheres, né?
ao nosso redor. Muito, e é aquela história do pêndulo, né? Isso com tudo. Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, é um pêndulo. Primeiro, ele pende para um extremo, que é o que você trouxe de a fortaleza feminina era dentro da casa. De repente, o pêndulo... Hoje, eu sinto também que o pêndulo voou para o outro lado. Hoje, a mulher só é considerada forte. Talvez a gente está tentando mudar isso, muitas pessoas estão tentando mudar isso, mas hoje só é considerada forte se está muito linkada ao profissional, se é aquela coisa workaholic. E até certo tipos de profissional, né? Também, se a gente for parar para pensar. Além de estar condicionada à carreira profissional, mas tem carreira profissional que não é tão forte quanto outras carreiras, né? Esse é um outro tópico que eu queria trazer, porque também tem esse julgamento. Ela trabalha com uma coisa mais delicada, com uma coisa mais feminina, então é menos trabalho. É menos trabalho que uma outra mulher que se dedica a finanças, que se dedica ao mesmo a um trabalho que envolve força, que envolve a força física, né? Então, ela é condicionada, a gente é condicionada a enxergar aquela mulher como mais forte do que uma outra que trabalha com beleza, com moda, com bebê, com... Sim. Criança, né? Eu acho que a gente acaba julgando isso. E é muito triste, né? Porque é engraçado, você falando, eu fui pensando, né, nas pessoas que eu conheço, e é uma coisa realmente que a gente tem dentro de nós. É claro, a gente tem que se policiar constantemente para realmente não pensar dessa forma, porque não faz sentido algum. A profissão que você escolhe ter não te faz mais forte ou menos forte. Eu acho que qualquer trabalho é válido nesse caso. Né? Total. E outra, né, exatamente, falando do profissional, e também acho que é importante a gente conversar que muitas vezes a escolha da mulher de não ter a carreira profissional ou ter a carreira profissional parada por um tempo também não faz dela menos forte do que a outra que mantém a carreira profissional. Porque eu acho que a gente foi treinada a olhar que a gente tem que segurar vários pratinhos ao mesmo tempo, que isso é nosso e que, tipo assim, é da mulher, se vira, entendeu? Então você tem que sim trabalhar, você tem que sim ter o corpo top, a pele top, o cabelo top, o marido tá satisfeito, os filhos educados, perfeitos, sem defeitos, seres humanos. É um combo, né? Foi exatamente a minha situação quando eu mudei para cá. Assim, foi um momento de dificuldade de eu me soltar, beleza, é isso, vou abraçar esse meu lado mais desacelerado, mais pessoal. Só que isso não faz de você menos, até porque você é uma pessoa, uma mulher, um ser humano é 360 graus. Você precisa, eu admiro, eu vejo fortaleza naquela pessoa que consegue equilibrar, muito mais naquela que é tipo um extremo, sabe? Sim. Porque a gente é interessante, não só falando de mulheres, eu acho que no geral é interessante você ser tudo. Então, quando eu fiz o movimento de focar de abraçar esse meu momento mais profissional, eu tinha desacelerado o meu lado pessoal por um tempo. No fim das contas, eu tô colhendo frutos muito bons por aquele momento que eu me dediquei àquele pessoal, e hoje respinga no meu profissional também. E eu acho que, inclusive, respinga, como você falou, até na sua estratégia profissional hoje, né? Porque você fala bastante sobre a história do slow content, por exemplo, e acho que tem muito a ver com isso, né? Com uma coisa mais... natural mesmo. É uma coisa mais natural e é mais equilibrada, né? Só fazendo uma introdução, para quem não sabe, eu tenho um canal que eu converso um pouco sobre marketing, mas o marketing nessa pegada um pouco mais sustentável, no quesito de sustentável ao longo do tempo, que o marketing não imediatista como as redes sociais pregam. E isso do slow content é exatamente você conseguir equilibrar, você se dedicar para o seu profissional, porque é sim muito importante, mas para você conseguir render, para você conseguir criar conteúdos sustentáveis, você precisa ter tempo para dedicar para outras áreas da sua vida também, porque senão a conta não fecha, é muito isso. Mas acho que a gente também foi estimulado a pensar dessa forma, porque a gente ouve, né, aquela questão do tipo, cabeça vazia, oficina do diabo, enfim. E não necessariamente você estar com a sua carreira profissional em pausa significa que você está com a cabeça vazia, né? Às vezes você está passando por um outro período. E aí eu até me lembrei também que eu ouvi essa semana, eu achei super interessante,
sobre o nosso conceito de descanso até. A gente hoje não se permite descansar. E não descansar no sentido, eu vou ficar parada sem fazer nada. É lógico que é interessante a gente ver cada vez mais estudos de que o nosso descanso, ele deve ser também algo que nos edifica de alguma forma. Então, assim, eu vou ler alguma coisa bacana. Né? Exato, o ócio criativo, exatamente. Eu vou assistir alguma coisa que me interessa, mas a gente também foi muito condicionado a não ter esse descanso, a não se permitir viver nesse automático que muita gente vive, não é sinônimo de fortaleza, né? Muito pelo contrário, talvez isso vá te gerar até uma fraqueza, porque uma hora você estoura a corrente em algum lugar, né? É isso, é exatamente isso. Não é uma vida sustentável, não é uma vida que você consegue sustentar por muito tempo. Bom, pelo menos, assim, às vezes tem pessoas que conseguem, mas com certeza por trás dessa dedicação 100% ao trabalho, por exemplo, ou 100% à casa, por exemplo, deve ter, sempre tem alguma coisa a ser regulada, sabe? Eu acho que a pedida é o equilíbrio, um pouco de tudo, um pouco de você, um pouco sua família, um pouco seu trabalho. Eu acho que isso é saudável até para a produção. Com certeza. Falando um pouco também, como você estava dando um exemplo, né, da sua experiência, eu sofri recentemente também um pouco isso, com o início da minha gravidez. Os meus primeiros meses de gravidez, foi extremamente atípico, eu passei super mal, eu tive uma gravidez, né, o primeiro trimestre bem cansada, eu enjoei muito. Eu fiquei de cama, e aquilo foi difícil de engolir, foi super difícil de engolir, porque eu tive que parar absolutamente tudo que eu estava fazendo, para poder ficar de repouso. Eu muitas vezes me peguei, acho que eu conversei com você, inclusive, que eu falava, estou me sentindo uma inútil, estou me sentindo fraca, né? Várias vezes a gente comentou. E se eu não tivesse um companheiro que me mostrasse isso, amigas que me falassem, que isso? Tá tudo bem, tá tudo bem. Faz parte do processo, porque a gente é cobrada o tempo inteiro. E graças a Deus a gente tem pessoas maravilhosas ao nosso redor, seu marido, amigas, que mostram pra gente, que relembram a gente que tá tudo bem às vezes passar por isso, que a gente tá se chicoteando e, gente, tá tudo certo, faz parte do processo, você precisa desse tempo pra você também. Sim. Né? Pra curtir a gravidez, no caso seu. Exato, e aí eu te pergunto, tipo assim, você acha que existe uma forma da gente promover mais liberdade? Eu tô te perguntando isso também, já fazendo meio que um parênteses, porque também existe um julgamento do tipo assim, se eu não quiser ser nada agora, e se eu quiser ficar dentro de casa, né? E aí... É como se a opção de ficar dentro de casa não fosse uma opção. Seja o que você quiser profissionalmente, produza, né? Sempre produza. Mas eu acho que a gente tem que promover essa liberdade de cada um viver as suas escolhas e viver o momento. Não é porque eu estou numa fase agora que eu vou ficar para sempre nessa fase, né? Eu me lembrei durante o nosso bate-papo daquele livro e do filme, né? Adoráveis Mulheres, aqui no Brasil foi traduzido dessa forma. Esse filme é muito bonito e eu acho que ele mostra ali exemplos diferentes de fortalezas de mulheres diferentes, né? Então, a gente tem a principal, eu esqueci o nome da moça, da menina que é a escritora, que está à frente do tempo dela, que quer trabalhar, que não quer casar, que não é tradicional. Como tem também a outra que quer casar, que quer ficar com o marido, que quer cuidar da casa, que é a Emma Watson, que sente que aquilo ela se encontrou ali, e ela é forte pra caramba também, assim como a outra, assim como a mãe que sai de casa para ajudar na guerra, para cuidar dos que estão passando por dificuldade, assim como a outra que quer é mais romântica, quer ser chique, todas ali têm a sua... E dá para a gente enxergar, né, num tempo diferente, como já tinha também o julgamento e como a gente tem que prezar por essa liberdade individual de cada mulher, de se encontrar e de achar o seu tempo, né? É isso, Cris, falou tudo.